com o agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com a Zambuja Júnior e Paulo Ricardo. São 10 horas e 25 minutos. Vamos dando sequência ao Mix Café, trazendo aí mais uma entrevista nesta manhã. Paulo. Muito bem, Zambuja. Vamos em frente então, aqui tocando geralmente no segundo bloco do programa. Na segunda parte do Mix Café nós sempre trazemos um entrevistado. E agradecemos hoje a presença aqui do nosso vereador, o Júlio Lamin. E pedimos desculpas também, Júlio, porque na realidade nós tivemos essa informação a respeito desse assunto que nós vamos conversar hoje e foi meio no improviso o convite, né? Rapaz. Eu sei que a agenda é meio apertada, né? O teu trabalho também é bastante corrido durante o dia. A gente está sempre em contato ali através da Câmara de Vereadores e tal, e sabemos que a tua agenda é apertada. Mas mesmo assim te agradecemos aí a participação, né, ter disposto esses minutos para vir conversar com a gente, porque eu acho que é um assunto de suma importância para a nossa comunidade, né? A gente sabe que tu faz um trabalho muito próximo da comunidade. Então, nós queríamos saber um pouco mais a respeito dessa lei, né? Para transmissão ao vivo das licitações. Nós sabemos aí que tudo que o governo, o executivo municipal hoje compra, muitas coisas são feitas através das licitações e é uma ferramenta muito importante, principalmente porque está lidando com o dinheiro também da nossa população. Então todas as pessoas que estão nos ouvindo, acho que é muito importante essa visibilidade e acompanhar, né, esse trabalho que tu está se propondo e tentando realizar aí, que é essa questão da lei para transmissão ao vivo das licitações. Como é que seria, qual é a tua proposta e qual o objetivo? Tá, primeiro eu gostaria de agradecer o convite e me colocar sempre à disposição. Sempre que for chamado, a gente faz o máximo possível, porque sabemos do respeito que a população tem com a Rádio Estúdio Livre, a grande audiência, e não é sempre que nós temos a oportunidade de falar para várias e várias pessoas ao mesmo tempo. Então agradecer ao Zambuja, agradecer aqui ao meu xará, o Júlio, pela condução aí da técnica. Me coloco à disposição de responder qualquer pergunta, mas vamos atacar o tema das licitações. O que aconteceu? Eu, por ser um vereador independente ali na Câmara, eu apresento projetos que eu entendo que vá solucionar ou melhorar o andamento do nosso município. Entre eles está esse das licitações, que eu tenho a ideia, o Zambuja, de que o trabalho para um vereador ou mesmo os 20 vereadores fazer, de acompanhar as compras de contratação de serviços e produtos da prefeitura, que sempre tem que se dar, salvo pequenas exceções, por meio de licitação, esse seria um trabalho hercúleo, seria um trabalho muito grande. Então a gente tem o chamado controle social. O que é isso? Trazemos a população para dentro do processo para que ela possa nos auxiliar no nosso dia a dia. É parecido com a minha lei que eu fiz, se me permite um segundo. É Paulo Ricardo, desculpa. Eu entendi Júlio. E a Zambuja Júnior. É Paulo Ricardo e a Zambuja Júnior. Isso aí, Júlio. Não, então, eu fiz uma lei, por exemplo, que agora foi sancionada e que é obrigado em todos os postos de saúde ter o nome do médico, o horário que está atendendo, etc. Disposição lá, fica exposto. Por quê? A população chega lá, observa, se ele está vendo que o nome do médico está lá e o médico não está no posto, ele pode procurar a prefeitura, procura o vereador, procura o Ministério Público, é o chamado controle social. E eu queria trazer isso também para dentro das licitações. E vendo pelo Brasil, eu observei que em várias cidades existem vereadores que tiveram esse mesmo pensamento, propuseram lei em que toda a licitação, a abertura de envelopes, o processo das presenciais tenha que ser transmitido. E hoje em dia nós sabemos, a Zambuja e Paulo Ricardo, que ter uma câmera que nem a sua e transmitir no Facebook não gera gasto nenhum para a prefeitura, é algo totalmente acessível. E sabemos também que com o alcance que as mídias sociais da prefeitura em especial tem, é muito difícil que tivesse dois primos concorrendo numa licitação e alguém da população não soubesse e lá falasse. Então, não digo que isso está ocorrendo, mas eu digo que isso seria uma ferramenta para inibir. E eu sei que todo mundo da população quer que todos os processos da prefeitura sejam os mais transparentes, límpidos possíveis. Então eu acho que transparência, eu imagino que participação popular nunca é demais. Então o meu projeto vinha nesse sentido, de que obrigar a prefeitura a todas as suas compras de licitação e contratos
fossem abertos à população por meio das mídias sociais, do site, etc. Só uma câmera, um microfone já estava feito. E eu imagino que a população poderia participar ativamente desse processo e se tivesse alguma irregularidade ou suspeita de irregularidade, pudesse já apontar aos próprios vereadores, ao Ministério Público, ao próprio pregoeiro da situação. Como ficou esse projeto? Embora em outras cidades vereadores tenham propostas e tenham virado lei, aqui em Rio Grande falaram que eu não poderia. É algo que eu estranhei muito, até porque a fundamentação que veio foi uma fundamentação que eu achei muito estranha, no sentido de que o STF, que é a Corte Superior, disse que poderia se fazer esse projeto. E o tribunal, uma decisão aqui do nosso tribunal, que é abaixo do STF, falou que não poderia. E a nossa Comissão de Constituição e Justiça preferiu seguir o caminho do nosso tribunal, ignorando o STF, que é acima. Então, eu, como advogado, ainda não vejo sentido nessa decisão. O STF é o Tribunal Superior e se ele fala, tá dito. Não tem recurso do STF. Agora, do nosso tribunal tem para o STJ e ainda tem para o próprio STF. Então, foi uma fundamentação que eu não concordei. Eu realizei o recurso e também não tive sucesso, mas nós sabemos que podemos reapresentar o projeto com algumas poucas mudanças já agora na virada do ano. Passando o ano a gente pode reapresentar com algumas mudanças e eu pretendo novamente apresentar esse projeto já em janeiro. A questão que eu imagino é o seguinte: a população em 2021 tem que estar dentro da prefeitura. Não podemos excluir o povo da prefeitura. A prefeitura recolhe impostos de todos e na hora de gastar esses impostos é bom que seja sob olhares de todos. Essa é a minha ideia. Controle social, participação popular efetiva. Vamos usar as ferramentas. Não estamos mais em 1980, 1990. Hoje em dia, 2021, uma câmera, um microfone, o Facebook, Instagram, YouTube, você consegue dar amplo conhecimento para toda a população e eu acredito que nenhum cidadão de Rio Grande vai reclamar de termos mais transparência nesse processo. Com certeza. E o senhor, como advogado, acabou fazendo uma avaliação a respeito dessa determinação, né, do STF, no caso, né, que deveria ter a palavra máxima, né? O senhor acabou dando uma olhada nesse processo, por que aconteceu, os detalhes, e por que não foi liberado? Eu tenho uma dificuldade ali da Câmara, que eu venho trabalhando há bom tempo. Primeiro a gente entrou e ajudou a fazer o código de ética, algumas outras mudanças no regimento interno, nós ajudamos a trabalhar, por exemplo, a acabar com a questão de recursos, emendas infindadas que poderia nunca deixar um projeto ir à votação. São várias alternativas que a gente está trabalhando lá dentro, que eu vejo que está errado desde que eu assumi. Mas uma que sempre me chocou e me chateia muito, a Zambuja e Paulo Ricardo, é que lá nós temos a chamada Comissão de Constituição e Justiça, formado por 5 vereadores. Quem está nos acompanhando não sabe, Rio Grande tem 21. Ou seja, esses 5 vereadores, sem fundamentação nenhuma, sem precisar fundamentar, nesse caso tinha um parecer jurídico do órgão que é o consultor lá da Câmara, mas sem justificativa, eles podem simplesmente dar como inconstitucional, teu projeto não vai seguir, e se você fizer um recurso a essa decisão, os próprios 5 são que decidem de novo, não vai para o plenário para os 21. Então essa é uma dificuldade que eu acho tão ilógico, porque, por exemplo, eu sou de um partido que só tem a minha pessoa lá na Câmara. Eu sou sozinho, não sou situação nem oposição. Não estou na CCJ. Se a CCJ barrar um projeto meu, o meu recurso não vai para os 21. Eu não consigo defender na tribuna, eu não consigo falar com os outros vereadores. Esse próprio projeto, se tu perguntar para todos os outros vereadores que não estão na CCJ, eles nem sabem do conhecimento, porque foi negado a tramitação, negada a votação e nem passou por eles. Então, a minha maior briga lá dentro atualmente são essas mudanças do regimento interno que nós precisamos parar com isso. Eu acredito que seja uma das únicas câmaras do país em que 5 vereadores se decidirem, sem fundamentar, trancar um projeto, ele não vai à votação e não tem o que você fazer. Se os 5 vereadores trancam, depois você entra com recurso e eles trancam de novo, não tem o que você fazer. No mínimo, e a gente sabe uma frase que até quem acompanha político já está acostumado a falar, que os parlamentares dizem muito, que o plenário é soberano. Essa é uma máxima.
Se os 21 vereadores lá decidiram o que decidir, ele é soberano, porque todo mundo decidiu. Mas nessa questão aí, nem vai para o plenário. É uma parte que decide pelo todo. Então é algo que me chama muita estranheza, que eu estou trabalhando firme em cima disso. Já conversei com o jurídico da Câmara, já conversei com outros vereadores. Nós temos que mudar. Eu não acredito que foi perseguição, não acredito que foi erro. Eu acho, assim, que foi uma interpretação que eles tiveram do projeto equivocada. Uma interpretação que eu não concordo, porque se o STF disse, tá dito, é ele que nós temos que seguir, e é muito simples. Nós temos na Constituição o artigo 37 que estabelece uma série de princípios para a administração pública. E o STF fala que todo projeto que vem a consolidar, a melhorar a aplicação desses princípios é constitucional. E esse meu projeto, evidentemente, vem a consolidar a transparência do serviço público. Por isso que seria constitucional. Só que por conta da Câmara de Vereadores, 5 vereadores da CCJ poderem trancar e o recurso não ir para o plenário, eu sequer tive a chance de defender, como eu estou defendendo aqui, em plenário, defender na tribuna esse meu projeto. Então é uma mudança que eu venho lutando, que eu venho conversando, que eu acho que a gente precisa fazer, porque não pode uma pequena parte, menos de 1/4 da Câmara, decidir pelo todo. E muitas vezes acaba facilitando o jogo de interesses, né? Seja por um motivo ou por outro. É o Paulo Ricardo aqui que está falando, né? Não, mas eu dou um exemplo para ti, e a vereadora Denise, que é do PT, então ideologicamente eu não tenho quase nada a concordar com ela, mas ela já disse isso mais de uma vez. Alguns projetos, dependendo do autor, e a gente fala isso no jurídico, que processo não poderia ter capa, o advogado fala isso, processo não tem capa, o juiz tem que decidir pela lei. Mas os processos de lei da Câmara, alguns vão para o consultor jurídico de fora, alguns eles pedem parecer do IGAN, do consultor jurídico, e outros, os vereadores decidem por eles mesmos. Então, existe também essa falta de equidade no procedimento, e isso é aberto, todos os vereadores sabem que alguns projetos vão para o IGAN, outros projetos, que o IGAN é o órgão consultor, outros projetos não vai para o IGAN e para a DPM, que são as duas agências, os dois escritórios que prestam assessoria jurídica à Câmara. Então a gente fica pensando, por que o meu projeto, quando eu entro, a CCJ, essa comissão, manda vir um parecer jurídico de fora, de um órgão contratado, e por que quando entra outro vereador com um projeto, eles já decidem na hora e nem precisa ter um consultor jurídico. Então essas distorções existem, é fato notório, e a gente tem que consertar ela para ficar um processo mais igualitário, equânime. O senhor continua nessa luta então, vereador Júlio Lamin, e como é que está então, como é que é esse procedimento, o que vai acontecer agora? Já tem data marcada a respeito dessa questão da transmissão? A que pé está hoje para a gente finalizar? Esse ano, negado. Que eu vou fazer umas pequenas mudanças e reapresentá-lo ano que vem e tentar bater nessa questão que eu acho que eu não estou jogando para a plateia. E eu, como advogado, tenho que ter a minha responsabilidade. Se outras cidades grandes, com um corpo jurídico formado, entendem que é possível o vereador botar essa lei, Rio Grande também tem que entender que é possível. Ou no mínimo, se fica na dúvida se pode ou não pode, volta à máxima. O plenário é soberano. Então vamos deixar todos os vereadores decidirem. Não pode uma pequena parte decidir que uma lei que existe em outros municípios não é constitucional e não deixar eu sequer discutir esse plano na tribuna de tentar conseguir a maioria dos votos. Porque existe também uma ferramenta na divisão de poderes, que eu até conversava aqui no intervalo, de que o prefeito, após ser publicado uma lei, ele ainda faz um controle no sentido de ou ele sanciona e vira lei, ou ele veta integral ou parcialmente essa lei. Então, ainda que considere que a lei seja inconstitucional em determinada parte, vai para o prefeito, vai estar lá o doutor Enio, um abraço para o doutor Enio, que é muito competente, professor universitário, ele vai analisar e vai ver, esse artigo eu não concordo, esse eu acho que pode. Então a gente não tem que ficar desesperado para dar tudo como inconstitucional. Então isso também é algo que eu sinto lá, essa dificuldade da gente debater as ideias. É uma pena, eu espero que a gente consiga, aí, faltando 3 anos do meu mandato, mudarmos algumas questões que já são enraizadas lá na Câmara, para que a gente possa mudar, e uma delas é essa. A CCJ, uma parte, não pode decidir pelo todo sempre.
Aí estão as palavras então do nosso vereador Júlio Lamin. Obrigado aí pela sua participação, Júlio. E lhe desejamos muita paciência, competência nós sabemos que o senhor tem, mas muita paciência e muita aspirina também, né? Para as dores de cabeça. E infelizmente nós temos impregnado nas veias do nosso município aí, né? E também observamos isso através dessa conversa agora, né? Continua aquela velha questão cultural ainda, né, que precisa ser mudada. Então desejo sorte aí no seu trabalho, continua sua estrada e a população agradece e confia também no seu trabalho. Eu agradeço demais o espaço que foi me dado aqui, quero me colocar à disposição da rádio e da comunidade, as pessoas conhecem os meus valores, eu acredito que também já estão passando a conhecer o meu trabalho e eu estou sempre pelo certo. Eu sempre falo, a Zambuja de Paulo Ricardo, que o errado é o errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo é o certo mesmo que ninguém faça. E eu quero sempre ir pelo caminho certo, mesmo que seja o mais difícil, o mais tortuoso, o que dê mais dor de cabeça. Não tem problema, estou ganhando para isso, fui eleito para isso, e é esse o meu compromisso. Muito obrigado mais uma vez. Então, até uma próxima oportunidade, grande abraço e um ótimo final de semana. Eu que agradeço. Muito bem, tivemos a entrevista aqui no Mix Café, vamos ao intervalo e já voltamos. Da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio Mix Café. Mix Café com a Zambuja Júnior e Paulo Ricardo. Traga seu projeto na WIG e tornamos sua ideia em realidade. Esquadrias de alumínio, portões, fachadas, cercas, banheiros e vidro temperado. WIG Vidros e Esquadrias. Na Dom Bosco 485.